E começa agora, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é Pensando a sociedade de maneira progressista. O objetivo dessa aula é demonstrar o papel determinante que o sistema capitalista tem sobre as instituições sociais. Nesse sentido, apresentar os principais conceitos marxistas e como possibilitam explicar a realidade. Vamos lá? Karl Marx, 1818 a 1883, foi um influente pensador alemão. Suas obras versam sobre economia, filosofia, ciência política e sociologia, e tem como tema principal a crítica ao capitalismo. Karl Marx, ele criticava o capitalismo, né? Karl Marx. Karl Marx, ele criticava o capitalismo. Não há em Karl Marx uma discussão profunda sobre o papel da escola, mesmo porque, no momento em que analisa a história, a escola é, em grande medida, restrita à burguesia. No entanto, a análise da sociedade que este autor faz, bem como o caráter determinante desta sobre o indivíduo, são suficientes para pensarmos a escola, uma vez que esta é parte do que Marx denomina superestrutura de uma sociedade. Para Karl Marx, a sociedade é dividida em duas partes, a infraestrutura e a superestrutura. A primeira refere-se ao sistema econômico vigente, que na contemporaneidade é o capitalismo. A segunda, sempre subjugada pela primeira, refere-se a todas as instituições sociais, tais como o Estado, a escola, a família, a religião, os meios de comunicação e as regras jurídicas. As instituições sociais são responsáveis por nos ensinar modos de ser e de agir, ensinando-nos como conduzir nossas vidas através da formação dos nossos valores e da nossa moral. Uma vez que a infraestrutura determina o modo de ser e de agir dos indivíduos, através da superestrutura, nossa existência e nossa consciência dependem das condições materiais de produção. As ideias Gedanken da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade e, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. As relações materiais dominantes, concebidas como ideias, portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante, portanto, as ideias de sua dominação. Validando sua teoria, o autor analisa a maneira pela qual as sociedades historicamente produziram sua sobrevivência material e o faz buscando as contradições internas a cada um dos momentos históricos responsáveis pela alteração do modo de produção material da vida. Este método foi nomeado de materialismo histórico dialético. Dessa forma, ele demonstra, por exemplo, que a transição da Idade Média para a Moderna deu-se em razão das contradições internas à Igreja Católica. Durante o período feudal, a principal instituição social era a Igreja Católica e, enquanto parte da superestrutura, mantinha o sistema feudal. O voto aos pobres, principal dogma da Igreja, era suficiente para manter os servos nesta condição. Aliado a isso, a Igreja passou a vender as relíquias e indulgências, além de condenar a usura. No momento em que Martinho Lutero contradiz tais ações, instala-se um processo de desestabilização na principal instituição social, de modo que as bases que asseguravam as relações de dominação do feudalismo começam a ruir.
Sabemos que o processo histórico não é dessa forma fragmentada e que existem diversos eventos que contribuem para o fim do feudalismo. No entanto, na perspectiva do método marxiano, a reforma protestante é justamente a contradição ou a antítese que surge na superestrutura, propiciando o rompimento da relação de interdependência entre a superestrutura e a infraestrutura no período medieval. Transferindo essa concepção ao nosso tempo, podemos afirmar que as ideias da burguesia capitalista são as nossas ideias, traduzidas na necessidade de nos igualarmos uns aos outros pela via de consumo, pela via do consumo, pelo individualismo, pela ausência de crítica produzidas por nós, pela ausência de crítica produzidas por essa ideologia e pela alienação do mundo do trabalho. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. O trabalho é entendido como a mediação do homem com a natureza e que promove sua sobrevivência material. No entanto, na contemporaneidade, ele obedece a muitas divisões. Há uma divisão social do trabalho que segmenta o trabalho braçal e o intelectual, o trabalho feminino e masculino, a divisão entre campo, agrícola e cidade industrial e ainda por ocupações como religioso, administrativo, político, etc. Essa fragmentação do trabalho, na ordem capitalista, caracterizada pela repetição e pelo distanciamento do trabalhador em relação ao produto final, aliena-o. A alienação é entendida aqui como a ausência do reconhecimento de seu trabalho. O trabalhador alienado não se realiza através do trabalho e não percebe a exploração efetuada sobre sua força de trabalho. A divisão social do trabalho relaciona-se com a estrutura de classes sociais. Na atualidade, temos duas classes, a dos capitalistas e a dos trabalhadores. As relações sociais são criadas na interação dos homens de acordo com o meio de produção. Dessa forma, se os meios de produção se alteram, o mesmo acontece com as relações sociais existentes entre os indivíduos de um grupo social. Mudando a maneira de produzir nossa existência, mudam-se as relações sociais, logo muda a maneira como nos vemos. Não se trata de um determinismo econômico. A superestrutura é fundamental para definir o tipo de sociedade e as alterações ocorridas no modo de produção alteram. Assim, em última instância, é a esfera econômica que decide. Em meados do século XIX, Marx acreditava no potencial da classe trabalhadora como a classe transformadora da sociedade. Então, Marx acreditava que a classe trabalhadora era a classe transformadora da sociedade. Que colocaria fim à sociedade dividida em classes sociais. Tal transformação ocorreria quando os trabalhadores tivessem consciência de classe, consciência de que pertenciam a uma mesma classe a explorada. No entanto, essa transformação não se efetivou até o momento. Em grande medida, isso não ocorreu em virtude da ideologia ter cada vez mais força alienante, além do capitalismo ter adotado estratégias de maior manipulação do trabalhador, tais como a flexibilização do trabalho e desterritorialização,
e a precarização do trabalho presente nos regimes de part-time, de terceirização e de informalidade. Pessoal, só uma correção, tá? Não é part-time, é part-time. É part-time, tá? Part-time de terceirização e de informalidade. Mas, como a escola aparece nesse interim, a escola para Marx é sempre uma das instituições sociais presentes na superestrutura das sociedades. Assim, ela é parte constituinte da formação de nossa consciência alienada pelo capitalismo, pois transmite a ideologia da classe dominante, apresentando-a como a única possível. Entretanto, apesar deste autor apostar na tomada de consciência de classe por parte dos trabalhadores para a abolição das classes, não vê a escola como a instituição capaz de ser a antítese de nosso tempo. Então é isso, pessoal. Aquela palavra lá que eu tinha errado, eu tinha falado part-time, né? Mas o certo é part-time. O certo de falar é part-time, tá? Eu tinha falado errado. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo, vocês serão notificados. Se você gostou, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!